Boa tarde, graça e paz. Meus irmãos, eu vim falar de uma coisa, de um assunto muito relevante, muito importante, que é sobre o homossexualismo. Eu não acompanho mais notícias, mas eu vi uma cena ontem, enquanto eu estava no trabalho, onde duas mulheres se beijavam. Então, eu fui colocar no papel a minha posição diante daquilo que eu creio em relação à homossexualidade. E a primeira coisa que eu notei é o seguinte: eu fiquei pensando como Cristo Jesus trata as pessoas. Eu tenho estudado os evangelhos, eu tenho anotado, eu tenho lido, relido, tenho feito anotações e eu não encontro nenhuma passagem onde Jesus discriminava quem quer que seja. Eu tive que colocar no papel porque eu não daria conta de lembrar todas as coisas. Então eu vou tentar resumir. Então eu coloquei que Jesus ele andava, conversava, comia com pecadores, com mentirosos, com ladrões. Não há relato em nenhuma parte das Escrituras em que o Senhor, o meu Salvador Jesus, tenha se desfeito de alguma pessoa. E eu o amo por isso também. O Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, há muito tempo criou dois gêneros, o macho e a fêmea. E daí se populou a raça humana. Então não existe outra forma cientificamente de existir a reprodução da espécie a não ser por um macho e uma fêmea. Acho que até aqui não tem como discordar. Então fui verificar o que está em Gálatas 5:24, que inclui todo ser criado, seja macho, seja fêmea, ou aquilo em que a pessoa acredita e gostaria de ser chamada. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E Romanos 8:9 diz: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Gálatas 5:16, 18, 20. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Romanos 8:13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Romanos 13:14. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Romanos 6:6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Colossenses 3:5, 9. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, como há muitos outros textos que colaboram com passagens como essas. A própria cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo devido à imoralidade daquelas pessoas. Há também um relato de Jesus nos deixou em seus evangelhos, que a volta do Filho do Homem, que é o Cristo, os sinais que Jesus deixou foi que o seu retorno seria como os dias de Ló, exatamente como houve no princípio. O Senhor disse que os homens de Sodoma eram perversos e maus, a ponto de tentarem arrombarem a porta de Ló, sobrinho de Abraão, para terem relações sexuais com os anjos, que sempre aparecia amando de Deus quando tinha um propósito para isso. O que estou tentando, com a graça de Deus, dizer é que não só o homossexualismo será condenado, mas todas as outras práticas que vivemos, que não nos dão nenhum freio diante de nossas vontades. Que a luta que uma pessoa trava, se ela sente que é uma luta em sentir atração por alguém de outro sexo, não é maior do que a luta que um hétero, no caso eu, tenho, como outros têm, em deixar de mentir, deixar de pensar de nós mesmos mais do que convém,
achar que o modo de vida dela é melhor e superior aos dos outros, lutar contra os ataques de fúria que implode dentro de nós, enfim. Não há classe de ser humano na Terra que não esteja em total estado em sua carne de pecado, pois toda a raça humana é filho de Adão que caiu, e hoje não somos completamente capazes, sem uma mente do Espírito, decidir entre o certo e o errado. Somos também tentados em várias áreas, gente, que talvez você nunca tenha passado. E o que faço é esmurrar o meu corpo de pecado para que minhas paixões e desejos não sejam aqueles que me controlem, e sim que eu os domine pela graça de Deus. Sei de uma coisa, você não é obrigado a deixar o que você entende que é bom de lado. Porque nós, os cristãos, estamos dizendo de forma alguma, não porque nós estamos dizendo. O que posso dizer para você, como para qualquer outro que vive suas paixões e não tem domínio sobre o que deseja e muito menos acha que isso é errado? A pergunta única é: você, o que você quer que Cristo Jesus faça por você? Você pode me responder: nada. Você pode me responder: eu estou bem do jeito que eu estou. Eu digo: nós continuaremos sendo a imagem e semelhança de Deus, ainda que você pense de uma forma e eu creia de uma forma totalmente diferente. Mas não há como os homossexuais se colocarem num ponto de que eles sofrem muito mais tentações do que nós, porque isso não é verdade. Nós sofremos coisas terríveis. Infelizmente, o que há nos cristãos, em sua maioria, e eu sou cristã, é que nós, por falta de entendimento, nós achávamos que a homossexualidade era um pecado maior do que ser mentiroso, e não é. As consequências é que são diferentes, porque eu posso matar uma pessoa mentindo, mas quando eu faço algo contra o meu corpo, eu vou dar conta com o meu corpo, mas o Senhor não fez acepção. O Senhor, ele não olha para um homossexual, a pessoa, e trata ela com desdém de forma nenhuma. Eu tenho estudado as Escrituras por um bom tempo da minha vida e eu não encontrei nenhuma discriminação de Jesus com nenhuma pessoa, seja ela de que sexo ela for. A única coisa que Jesus pergunta para você: o que você quer? Você pode dizer: eu não quero. Então cada um siga a sua vida e nós seguiremos a nossa, crendo na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e de prática. Nós não podemos colocar aquilo que nós cremos na sua cabeça, mas nós também não podemos negar aquilo que nós cremos, que é as Escrituras. Nós só queremos isso, seguir aquilo para o qual nós fomos chamados. Viver para a glória de Deus. Ainda que os nossos excessos, porque nós cometemos excessos. Nós julgamos as pessoas quando Cristo nunca fez isso. Nós que fazemos isso, não é o Senhor. Você não vai encontrar isso. Não precisa odiar Cristo por causa de nós. Tudo aquilo que nós fizemos errado, nós daremos conta diante do Senhor. O que eu digo é o seguinte: o Senhor nunca vai olhar para você, pecador que age de um pecado diferente do meu, como se você fosse pior do que eu. De maneira nenhuma. Fique muito ciente disso. O Jesus que eu conheço, de Gênesis a Apocalipse, ele nunca destratou quem quer que seja. É essa a minha posição. Eu agradeço em nome de Jesus.